amigos, uma crise de fé se manifesta de diversas maneiras. Uma delas insere-se na eclesiologia. Constantemente são veiculadas afirmações que, mesmo não erradas plenamente, são, no mínimo, dúbias. Uma arbitrária concepção da instituição fundada por Jesus Cristo leva a desvios e a consequências danosas à paz e à concórdia no interior da comunidade eclesial. A grande maioria permanece fiel, embora sofrendo as incursões de uma minoria. Dada a importância do padre para todos, é necessário da parte do pastor responsável diante de Deus pela ortodoxia um comentário sobre o sacerdócio. O Concílio Vaticano II, como proposição dogmática, a diferenciação essencial, e não apenas em grau, entre o sacerdócio comum dos fiéis e o ministerial ordenado, Lumen Gentium número 10. Este último corresponde a uma vontade consignada pelo fundador da Igreja, que adota uma estrutura na qual a autoridade de Deus é exercida sacramentalmente pela ordem. O concílio diz que o sacerdote ministerial, pelo poder sagrado de que é investido, organiza e rege o povo de Deus. Assim, uma função específica na comunidade eclesial e para ela. Ora, é pelo menos dúbio declarar que não existe uma divisão de tarefas determinada e precisa, e que os ministérios, sem excluir explicitamente o que é conferido pelo sacramento da ordem, surgem segundo as necessidades dos leigos. Salvaguardada a identidade divina do sacerdócio ministerial em seus graus, episcopado, presbiterato e diaconato, o concílio reclama também a participação própria do laicato católico. Juntos, formamos todos a Igreja, povo de Deus, sem nos esquecer, no entanto, de que ele não é um mero agrupamento sociológico existente pelas leis dos homens e pelos seus regimes políticos. Trata-se, antes de tudo, de uma realidade sobrenatural, gerada e sustentada pela graça. É o que São Paulo expõe do conceito de corpo místico. Em Lumen Gentium, no número 20, lemos: os apóstolos, nesta sociedade hierarquicamente organizada, cuidaram de constituir os seus sucessores. Sendo assim, a Igreja possui uma cabeça, o próprio Salvador. Este prolonga sua presença e ação na hierarquia, que não é simples resultado do consenso popular ou a ele sujeita. Goza, portanto, de uma potestade compreensível apenas aos olhos da fé e que a torna participante do ministério de Cristo Pastor. Essa missão, meus amigos, é desempenhada primeiramente pelo serviço apostólico do sucessor de Pedro, princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade da fé e de comunhão. Lemos em Lumen Gentium, número 18. E o é também pelo colégio apostólico, que, no entanto, não tem autoridade se nele não se considera incluí-lo como cabeça o romano pontífice. Os bispos, segundo o concílio, têm poder próprio, exercendo-o, porém, sempre com Pedro e sob ele. A igualdade fundamental na fraternidade e responsabilidade de todos encerra, assim, uma diferença essencial. Pelo poder hierárquico que advém do Senhor, as eventuais falhas no exercício do governo não justificam uma democratização contrária à doutrina entregue pelo Mestre aos apóstolos. Ora, pretender reduzir a doação presbiteral a um mero compromisso com as realidades temporais
é, no mínimo, uma confusão teológica, quando não um erro crasso. O mesmo se diga da pretensão de a Igreja e o mundo não serem distintos entre si. Aliás, a instrução Libertatis Nuncius chamou atenção para o desvio doutrinário, que consiste em pretender identificar a história da salvação simplesmente com a humanidade, como se existisse uma história única da vida terrena. São concepções como esta que semeiam a confusão entre os fiéis, corroem os seminários, que formam padres que, no pleno entusiasmo de sua juventude, doam-se com generosidade, percorrendo, porém, caminhos errados. A redução da imagem do presbítero pode acontecer também, e infelizmente não se trata apenas de uma hipótese, na acentuação unilateral de sua presença na problemática social, sem detrimento da sua identificação com Cristo sacerdote. Qual o remédio diante de tanta perplexidade? No que toca aos ministros sacros e às organizações eclesiais que se pretendem ao seu serviço, creio que importa retomar o conselho expresso pelo Vaticano II. Como hoje em dia a humanidade tende cada vez mais para a unidade civil, econômica e social. Assim importa que os sacerdotes, unindo o seu zelo e os seus esforços sob a orientação dos bispos e do sumo pontífice, procurem suprimir qualquer motivo de dispersão para que todo o gênero humano seja reconduzido à unidade da família de Deus. Lembre no meu Gênesis do número 28. Qualquer divisão implicará em dúvida no enfraquecimento e de autêntica fisionomia do sacerdócio católico. O padre foi constituído na comunidade eclesial para servir seus irmãos em favor da causa de Cristo. Falo-á enquanto preservar sua identidade. E esta nasce da vontade explícita do Salvador, não de interpretações subjetivas, de inclinações ou desejos pessoais. O povo tem o direito de exigir de seus presbíteros as características que lhes são inerentes conforme o modelo traçado pelo Redentor Cristo Jesus.